Queridos, e graça e paz, pelo jeito agora é comigo, né? Agora é comigo. Estava falando com o pastor Marcelo e com a pastora Ivete ali. Quando a gente sobe, que a gente levanta a cabeça e olha assim, a gente cai a ficha, né? Agora é contigo, Val. Agora não tem jeito. É aquilo que Deus falou no teu coração, compartilha. E nós estamos aqui nessa noite por isso, né? Como já foi dito, nosso apóstolo, juntamente com a sua esposa, a pastora Veleda, pastor Isaías, a irmã Rejane, foram nos representar ali na cidade de Gramado, nesse evento anual dos batistas brasileiros, chamado Convenção Batista Brasileira. E lá eles estão. E na quarta-feira, quando eu conversava aqui, me despedi então do apóstolo, após o culto da noite, ele falou, eu vou estar assistindo, eu vou estar vendo. Aí eu pensei comigo, que pressão é essa, né? Olha só, primeira vez pregando num domingo, logo à noite, e ele disse, eu vou estar te vendo. De lá eu vou estar te vendo. Amém. Então, a você que está aqui, graça e paz da parte do Senhor Jesus, te seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A você que nos assiste pela internet, apóstolo Joaquim, estou aqui. Pastora Veleda, um abraço. Pastor Isaías, irmã Rejane, também, se estiver assistindo, um grande abraço. A vocês que estão aí do outro lado, que não puderam estar conosco aqui, mas nos acompanham pela internet, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que ela possa te alcançar nesta noite, falar ao teu coração profundamente, sensibilizar o teu coração para as verdades do Evangelho. Amém? Para as verdades do Evangelho. É isso que nós queremos, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, aquilo que Ele tem nos ensinado nesses dias. Porque esses dias são os nossos dias. Não são os dias daqueles que vieram antes de nós, nem daqueles que virão após nós. São os nossos dias. E somos nós, a igreja do Senhor, que tem de fazer e que vai fazer a diferença nesse tempo. Amém? Não sei se você sabe, mas agora no início do ano, no mês de janeiro, nós fomos participar como igreja, né, de Campo dos Afonsos, de um movimento evangelístico promovido pela Junta de Missões Nacionais. Nós, os batistas, somos organizados a parte de evangelismo e missões por uma junta que coordena todo o trabalho de evangelismo a nível nacional, chamado Junta de Missões Nacionais. E a junta, então, promoveu um mover evangelístico chamado Jesus Transforma o Sul do Brasil, que a gente, então, chamou, né, e que veio sendo chamado de Transul. Dá para colocar para a gente aqui o slide? Aí depois deixa comigo que eu passo. Isso, Transul. Esse aí foi a chamada, né, foi a propaganda desse grande movimento e que nós adaptamos ali e colocamos lá o nosso logo, o nome da nossa igreja, para poder fazer essa apresentação, que na verdade é um relatório de tudo aquilo que aconteceu ali. Isso foi do período de 10 a 25 de janeiro. Um evento evangelístico para cobrir toda a região sul do país. Santa Catarina, ou melhor, Paraná, né, de cima para baixo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nós, então, quando nos candidatamos junto à Junta de Missões, dizendo que nós tínhamos interesse em participar como igreja, eles, então, nos direcionaram para o campo missionário da cidade de Passo Fundo, ali no Rio Grande do Sul. Distante, 1.400 quilômetros de distância, mas foi o campo que o Senhor designou para nós naquele momento. E nós, então, recebemos aquela palavra e começamos a nos organizar, e aí fomos para lá. Fomos lá para Passo Fundo. Esse grupo que está aí, de irmãos, né, com exceção aqui daquele rapaz ali da esquerda de vocês, que é o motorista do ônibus que nos conduziu no primeiro trecho da viagem, daqui até São Paulo. Todos os demais, os irmãos conhecem, e tem uma irmã ali, a Patrícia, que está aparecendo lá no fundo, acho que ela está atrás da Leila, ali de azul, que é da Assembleia de Deus, mas que se juntou a nós também nesse projeto. Então, ali nós estamos, foi o momento da nossa saída aqui, rumo a Passo Fundo. E aí, o que a gente foi fazer lá? Chegando lá, depois de 23 horas de viagem, né, nós fomos recebidos pelo pastor Delton e pelo seu filho, que está logo ali na frente. Pastor Delton é o coordenador geral desse projeto para Passo Fundo e região.
A região ali compreendia ainda, além da cidade de Passo Fundo, compreendia também algumas cidades do sul, né, fazendo fronteira ali, do norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, como Chapecó e Xanxerê, né, duas cidades próximas ali. Além de Sarandi também, uma outra cidade. Nós tivemos ali, então, no dia seguinte à nossa chegada, um tempo de ministração e adoração. Ali vocês veem o grupo, numa das fotos ali, participando desse momento, somente o grupo de Passo Fundo, que depois viria a ser dividido em 3 áreas. Ali está o Kelvin, participando ali do louvor, tocando ali a sua guitarra. E aí, propriamente, os grupos de evangelismo na cidade de Passo Fundo, e também, logo depois, vem Xanxerê. Nesse slide que vocês estão vendo, está um grupo de irmãos que ficou responsável pelo evangelismo na região centro, do centro da cidade de Passo Fundo. Os irmãos que foram a Passo Fundo, por favor, venham aqui à frente, por gentileza. Caminhem para cá, enquanto eu vou falando dos slides. Região central de Passo Fundo, então, houve uma evangelização com esse grupo aqui. Aqui, ó, no centro, você vê o pastor Michael. O pastor Michael foi o pastor que liderou esse grupo ali na região. O pastor Michael é norte-americano, está há 22 anos no Brasil, mas é incrível, ele não fala bem o português. Ele fala aquele português assim, bem americanizado, sabe? Bem americanizado. E, às vezes, tem até um pouco de dificuldade. Mesmo se você não tiver com a camiseta amarela, pode vir, não tem problema nenhum. Vem para a igreja reconhecer você como parte desse grupo. Evelyn está trabalhando, né, Leila? Está trabalhando, né? Amém. Então, tá bom. Então, o pastor Michael foi o que liderou esse grupo, e aqui você vê esse grupo fazendo as abordagens, né, na rua, nos pontos de ônibus, nas praças, nos restaurantes ali, nas lanchonetes. Então, assim, esse era o trabalho. Era sair de manhã, acordar de manhã, tomar um café, fazer um devocional, ir à rua e conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas. Abordar as pessoas com simpatia, com alegria e perguntar se poderia falar com elas. Vocês estão tão juntinhos aí que parece que vocês estão com medo de alguma coisa. Se espalha aí, gente. Vem para cá um pouquinho. Isso. E perguntar para elas se elas teriam um minuto para ouvir a gente falar, contar para elas algo que ela ia gostar. E aí, quando as pessoas abriam a oportunidade, aí então a gente começava a falar de Jesus para elas, a contar para elas o que nós tínhamos ido fazer lá. Normalmente, assim, a nossa abordagem era assim: oi, tudo bem? Eu sou do Rio de Janeiro. Quase não dá para perceber, né? O sotaque e tal, malandragem. Aí, eu sou do Rio de Janeiro, tudo bem? Pô, estou aqui, posso falar com você? Assim era o modus operandi lá das nossas abordagens. Normalmente era desse jeito que a gente fazia. E deu um resultado que vocês vão ver no final. Bom, aqui, o que vocês acham que é isso aqui? Aqui é uma fábrica. Tem a cola ali, né? A fábrica. Essa cola é uma fábrica chamada Chamais. Se você colocar lá no Google Chamais, você vai achar. Não é propaganda da fábrica, não, mas é só para você saber que é uma fábrica organizada, que existe, está lá no Google, fabrica diversos produtos naturais e tudo, entre eles a erva para o chá lá, que eles gostam muito. Enfim, essa fábrica aqui fica na cidade de Xanxerê, sul de Santa Catarina, para onde alguns dos nossos foram enviados para lá, para poder compor a equipe de evangelismo daquele lugar. Foi a Giane, que não está aqui, e a Patrícia, que é aquela irmã da Assembleia de Deus a quem eu falei. Vocês vão ver daqui a pouco mais detalhes aí. Meus irmãos, o trabalho nessa cidade foi algo assim tremendo, tremendo. Eles chegaram lá, e aí, procura daqui, procura dali, como é que a gente vai fazer? Deus dá estratégia, o que a gente faz e tal. E eles orando, e Deus abriu uma porta para eles falarem na rádio local da cidade.
foram lá, falaram na rádio local e entrevistaram. Saiu no outro dia uma matéria no jornal, os amarelinhos, era assim que nós éramos conhecidos, os amarelinhos estão na cidade, falando de Jesus, uma matéria que parecia mais um folheto evangelístico. Aleluia, algo tremendo. E aí, caminhando, indo por lá, passaram nessa fábrica aqui, ó. A gente pode conhecer o trabalho de vocês? E aí aconteceu isso aqui, ó, uma fábrica de 150 funcionários, em pleno horário de expediente, parou. A fábrica parou. Vem todo mundo, Vamos ouvir o que os amarelinhos têm para dizer. Xanxerê, você pode aplaudir o Senhor por isso? E ali, depois de compartilhar uma palavra assim, de maneira geral com eles foram, então, fazendo umas abordagens individuais, entregando um folheto, a alegria das pessoas ao receber, a atenção, o carinho deles, algo assim, a receptividade muito grande. Aí, esse pessoal do Xanxerê lá, não satisfeito, o que eles fizeram? A igreja de Xanxerê estava apoiando, obviamente, né? O que eles fizeram? Eles foram e bolaram 2 programações. Uma chamada Transcine, que aconteceu no dia 17, no sábado, à noite, na igreja, e a outra, deram suco e pipoca grátis, está vendo? Suco e pipoca grátis, estratégia. E a outra foi o Transkids, como eu lembrei de nós aqui, o Transkids, que aconteceu no dia 18, logo no dia seguinte, num domingo, à tarde, de 2 às 5 da tarde, nesse local aqui, ó, Lourenci, chamado Lourenci. Eu não fui lá a Xanxerê, não conheço, estou falando do que eu estou lendo aqui. E lá eles tiveram, então, uma programação assim, para criança, com cama elástica, piscina de bolinha, contadores de história e mais coisas que vocês vão ver aqui. Olha aí, as irmãs. Essa aqui é a Patrícia. Ó. Ela, essa aqui é a Patrícia novamente, aqui é a Jeane, ó, toda aqui pronta para poder receber e alegrar as crianças. Tá? E ali eles fizeram, o grupo se preparou, se reuniram e foram para a rua. Chamar a criançada. Você vê, cidade do interior, tem rua de barro também, né? Aqui, uma certa dificuldade. A cidade lá não é toda assim, né? Segundo informações, tem lugares na cidade, inclusive, com muito bem estruturados e pavimentados. Isso aqui não é a realidade de 100% da cidade. Isso aqui é um local saindo um pouco do centro, mas eles foram até lá. Por isso que a gente colocou essa foto aqui, para mostrar que eles não ficaram só com os pés no asfalto. Então, olha, trabalho deles, tá? De Xanxerê. O pessoal de Xanxerê fez essa grande campanha lá e com muito bons resultados para o Senhor. Deixaram lá muitos frutos para a Igreja Batista de Xanxerê dar sequência no trabalho. Aqui, voltando lá para Passo Fundo, esse aqui foi o grupo que trabalhou num dos bairros da cidade chamado São José. A gente já viu um grupo que trabalhou no centro, né? Esse grupo aqui, ó, com a irmã Maria Helena, o irmão J. Jorge, que está ali, né? O irmão Zé Maurício, foram... Cadê teu pai? Faltou? É mesmo? Olha só. Está aqui, mas está aqui na foto, né? Atuando lá. E olha só que coisa legal. Se imagina num lugar onde você não conhece ninguém, e ninguém te conhece. E você chega, conversa com a pessoa, se imagina nessa situação, ou recebendo alguém na tua porta que você nunca viu, que você não sabe de onde veio. Você abriria a tua casa para ele? Entra, vem na minha sala, vou lá dentro preparar um café. Aqui, ó. Aqui, lá é assim, ó. Você entra, já é convidado para tomar um chima, né? Tomar um chimarrão, e aí você, gostando ou não, toma o chimarrão. E olha, a recomendação lá é o seguinte: toma tudo, até roncar a cuia. Até a cuia fazer... porque senão é uma desconsideração. É ou não é, pessoal? É uma desconsideração. Tá? Então, a cultura local, o trabalho missionário é muito interessante, porque quando você está na tua região ali, você está acostumado com tudo. Agora sai e vai viver a cultura de um outro lugar. É diferente. É diferente, o missionário dele tem que se adaptar, e muitas das vezes a gente não entende, porque, poxa, o missionário está lá há tanto tempo e ainda não batizou ninguém, e ainda não deu fruto nenhum.
Muitas das vezes ele precisa se adaptar ao jeito de ser para depois poder conquistar as pessoas. É um trabalho que não é fácil. E lá é assim, você entra na casa da pessoa, começa a tomar o chimarrão, e eu não sei se você percebeu, a pessoa está te olhando, ela está te observando, ela está vendo, ela tem que tomar até roncar a cuia, não é mole não. Tá? E aí é assim, ó, na rua, as pessoas são carinhosas, elas te abraçam, sabe? Uma coisa... Gente, não queria deixar vocês de castigo aqui, não. Depois vocês vão voltar, tá bom? Mas eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém? Pode sentar lá nos seus lugares. Esse grupo aí e mais os outros que vocês viram lá foram com a gente. Senão eu vou me empolgando aqui, daqui a pouco eles ficam a palavra toda aqui. E eu também tenho que ter o poder de síntese e consistência, né? Nós combinamos ontem. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, olha só. As pessoas recebem você. E uma das coisas que a gente saiu daqui já com um pouco assim, como é que vai, aquela dúvida, né? Aquela interrogação, como é que vai ser? A gente sempre ouve falar que o gaúcho, ele é meio fechadão. O gaúcho, ele só se relaciona com eles mesmos, assim. Eles têm um certo zelo pela cultura local deles, que outros não estão acostumados. Verdadeiramente, isso é um fato. Mas nós fizemos um trabalho lá, cuja consequência foram esses resultados aqui, ó, as pessoas abrindo as portas das suas casas para a gente entrar em todos os lugares. Eu fiquei só no lugar para onde eu fui designado, que foi o bairro Vera Cruz, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas em todos os lugares as pessoas tiveram essa abertura, essa penetração. Receberam graça do Senhor diante dele e diante dos homens. Esse, então, evangelismo no bairro São José. Aqui é o grupo do qual eu estava fazendo parte, no bairro Vera Cruz. Aqui nós estamos fazendo uma caminhada de oração. Antes de iniciarmos o trabalho, de abordar as pessoas, nós tivemos a direção de Deus para fazermos uma caminhada de oração. Então, no primeiro dia e até a metade do segundo dia, quase o final, nós apenas caminhávamos pela cidade. Saíamos da casa onde era a nossa base e íamos caminhar. No primeiro dia, caminhamos todos juntos. E no segundo dia nós nos dividimos, cada um foi para um lado, um para a direita, um para a esquerda, caminhar pelas ruas e clamar ao Senhor, para que essa abertura, que antes nós achávamos ou imaginávamos que fosse difícil, para que o Senhor providenciasse essa abertura. E aí fomos ali caminhando, então, caminhada de oração no bairro Vera Cruz, e ali continuando caminhando por mais algumas ruas, clamando pela cidade, clamando pelas famílias, pelas casas onde nós passávamos, pelas famílias, e aí as portas foram se abrindo. As portas foram se abrindo, os estudos bíblicos foram acontecendo, as portas foram se abrindo, as famílias foram recebendo. Esse senhor aqui, que eu lembro que eu participei da abordagem dele, junto com Rosângela. Quem mais estava? Tinha mais uma pessoa com a gente. Lembra, Raul, quem estava? Ellenzinha estava. Esse senhor aqui estava na porta de casa, já velhinho, assim, estava sem camisa, cortando uns galhos de árvore. A gente passou e perguntou se podia falar com ele, ele imediatamente parou, e a filha dele, a dona Rejane, já chegou próximo, ficou assim meio a meia distância, meio que ouvindo, meio que observando. E eu sei dizer a você que quando a gente perguntou, a gente pode voltar aqui para orar com vocês? Pode. Quando a gente pode vir? Hoje? Hoje? É que horas? 2 horas, pode ser? E já era 11. Então, assim, as portas foram se abrindo de imediato. De imediato. Nesse dia, eu lembro que nós voltamos, né? Conhecemos a pessoa no mesmo dia e voltamos em 2 casas, nesse dia aqui. Nesse dia também foi interessante, porque como nós tínhamos feito 2 dias de caminhada, só caminhada, sem abordar ninguém,
quando nós saímos dessa casa aqui, me corrija se eu estiver errado, quando a gente saiu dessa casa e continuou caminhando, a gente chegou numa rua onde havia uma família sentada assim, numa varanda, tomando chimarrão, lógico, e conversando, e a gente parou para conversar com eles pela grade. Lá as casas quase não têm muro, elas usam muito grade. E logo em seguida veio uma senhora caminhando pela rua na nossa direção. Tinha passado um ônibus, e essa senhora estava dentro desse ônibus e nos viu. Ela desceu do ônibus, aí veio ao nosso encontro. Aí, quando nós saímos dali, fomos andando, ela veio se aproximando da gente, e ela falou assim, eu vi vocês de dentro do ônibus. Ah, é? Que bom. Foi ela que falou conosco. Eu vi vocês de dentro do ônibus. Ah, que bom, a senhora viu? Eu vi. E eu desci para vir falar com vocês, quer saber quem são vocês, esses de amarelo aí que estão passando pela cidade. Vocês passaram em frente à minha casa ontem, eu vi vocês lá. Eu vi vocês passando lá. Vocês são de alguma companhia? Não. Aí a gente começa a falar, né? A abertura ali. E dali ela já nos levou numa outra casa, conhecemos uma família, e assim vai. E as coisas foram acontecendo dessa forma ali. Estudo bíblico nos lares. Já acontecendo. Aqui já não é uma primeira vez. Aqui já é um retorno. Trabalho feito com os pequeninos ali também no Vera Cruz, né, alcançando eles ali. Fizemos um trabalho legal com eles lá. As irmãs ali se receberam, se organizaram, fizeram uma aproximação boa com as crianças. Por quê? Em particular, nesse bairro Vera Cruz, é um bairro da cidade que não tem igreja batista lá. Então, a Junta de Missões mandou para lá missionários para poder fazer a implantação de uma igreja. Esse casal de missionários, um amor, novinhos, pastor Pedro e irmã Linear, o nome deles. Novinhos, tem um filhinho, Heitor, de 4 meses, fez 5 agora, 5 meses, nasceu lá. Eles são de Boa Vista, em Roraima, 5.000 quilômetros de distância. Saíram, deixaram uma igreja, deixaram a família. Imagina, bebê novinho, com Linear, quando chegou lá, estava grávida de Heitor ainda. Foram para lá para começar um trabalho. Aí foram enviados para esse campo aí. Vocês vão para o bairro Vera Cruz. Não tem nada nem ninguém que eles conheçam nesse lugar. Então, a nossa equipe que foi para lá, o objetivo era conhecer pessoas, criar um relacionamento, apresentar a eles para eles continuarem o trabalho. Esse era o nosso papel lá. E assim o Senhor nos abençoou, e assim foi feito. Trabalhamos com crianças, trabalhamos com famílias, deixamos eles com muito trabalho para fazer lá. Muito trabalho. Aqui um trabalhinho de ação social também, que foi feito numa praça lá do bairro Vera Cruz. Aqui está o pastor Pedro. Esse aqui é o pastor Severino, que estava no nosso grupo. Pastor Severino também é um voluntário, evangelista, que brevemente vai estar conosco aqui, trazendo algo muito bom para a gente, para a igreja. Ação social na praça, mais ação social na praça. E aqui vocês veem, as pessoas param para ouvir, param para receber, param para conversar, e a gente vai falando de Jesus. Esse aqui é o pastor Delton, que é o coordenador geral, que eu falei lá no início. Aqui, então, foi o culto da vitória. Depois, no último dia, já no sábado, no dia 24, antecipou um dia, reunidos lá na Igreja Batista lá da cidade de Passo Fundo, onde nós chegamos e fomos recebidos. Foi feito, então, o culto para agradecer ao Senhor por esse tempo lá e pelo trabalho que foi feito. E aqui, mãe e filha, alcançadas por esse trabalho. Né? Alcançadas por esse trabalho, e aqui está o casal que eu falei, pastor Pedro, Linear e Heitor. E essa menina aqui chama-se Camila, não é isso mesmo? Camila, é essa aqui, participou do culto da vitória no sábado, e na segunda-feira ela se decidiu ao lado de Jesus, foi ao culto da vitória confirmar a decisão dela, e na segunda-feira ela já estava seguindo para um acampamento de edificação dos adolescentes lá, locais. Ela disse, eu quero ir. Está lá, com o seu travesseiro, com a sua mochila, com a sua bolsa aqui, e foi. Aqui, só para
praticamente você não vai ver, mas eu vou dizer para você algumas coisas que tem nesse slide aqui. Já vou te falar isso. Mas deixa eu te contar outra coisa primeiro. Por que a região sul do Brasil? Por que é Transul? Por que não foi Transnordeste? Por que não foi Transnorte, Transcentroeste, Transsudeste? Porque eu não sei se vocês sabem, mas existem dados estatísticos que nos mostram que a região sul do Brasil, composta por esses 3 estados, é a região menos evangelizada no Brasil e é a região onde menos o evangelho avança. Então, ao contrário de outras regiões, onde uma igreja em cada esquina, e o evangelho está sendo sempre pregado, e as igrejas estão sempre na rua, e os eventos estão sempre acontecendo, as programações, as chamadas para as programações, lá não é assim, não. Só para você ter uma ideia, a igreja de Passo Fundo, que é aquela igreja que nos recebeu lá, e onde teve esse culto da vitória, domingo só tem culto essa hora, de noite, não tem culto de manhã lá. É difícil, é um campo de trabalho difícil ali. Então, a Junta de Missões, sabendo disso, preocupada com isso, promove esse trabalho lá. Em contrapartida, não fosse suficiente o fato só de ser a região menos evangelizada e onde o evangelho menos cresce, é a região onde mais outras seitas e heresias crescem. Você sabia disso? Se você pensa que a maior quantidade de umbandistas está em Salvador, você está enganado. Está no Rio Grande do Sul. A maior quantidade. Mas isso vai mudar, em nome de Jesus. Essa realidade vai mudar. E por que será que pouco cresce, até aqui, pouco cresceu, pouco se desenvolveu o evangelho ali naquela região sul? Né? Mateus 24, 11 e 12 diz que surgirão falsos profetas, que vão enganar a muitos. E isso é o que tem acontecido ali naquele lugar. Falsos profetas se levantando e enganando a muitas pessoas. E por causa disso, a multiplicação da iniquidade tem feito esfriar o coração das pessoas. Deixa eu voltar aqui para te mostrar um detalhe que eu acho que você não percebeu. Tem um slide aqui, esse. Você está vendo aqui novamente a nossa irmã sendo observada de perto, tomando seu chimarrão. Essa estante aqui é a mesma estante que está aqui. Aqui não dá para ver, mas em cima da televisão tem 3 imagens aqui. Um crucifixo, uma santa aqui que eu acho que é Aparecida, não sei, e um outro aqui que eu não sei qual é. Essa é a realidade daquele local. As pessoas colocam dentro das suas casas imagens feitas por mãos de homens, fruto do engano, fruto da inverdade, fruto da mentira, e elas, na sua convicção, acreditam naquilo, acreditam que aquelas imagens podem trazer proteção, acreditam que aquelas imagens podem trazer algum tipo de bênção para a sua vida. Então, elas ostentam essas imagens dentro das suas casas como um amuleto ou como algo que pode ser uma referência espiritual para a vida delas. E a gente entra na casa dessas pessoas, ora por essas pessoas, declara que aqueles ídolos vão cair. Vão cair. E as portas estão se abrindo. As portas lá estão se abrindo. Te falei daqueles slides lá da área do centro, né? Já que eu voltei aqui, deixa eu ir lá no início. Só para te mostrar aqui o grupo do centro trabalhando. Esse trabalho do grupo da área do centro, 118 adultos e 5 crianças entregaram suas vidas para Jesus. E um pequeno grupo multiplicador foi fundado ali. Começou um trabalho com um pequeno grupo naquele lugar ali. Nesse trabalho de Xanxerê, não preciso olhar para trás, tem aqui.
Nesse grupo de Xanxerê, Xanxerê é uma cidade com 45 mil habitantes. Mas um trabalho igualmente difícil também. Mas foi deixada ali uma boa semente para a igreja, como é que chama a igreja? Igreja Batista Central de Xanxerê dar continuidade. Ali no bairro São José, que é esse local ali, onde mostrei para vocês, idolatria. Dá para perceber pelo nome do bairro, né? Idolatria, é uma marca daquele lugar. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no Salmo 115. Salmo 115. Vamos ler a palavra e vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Porque não é palavra minha, não é ideologia, né? Nossa, mas a palavra do Senhor se manifesta quanto a isso. Diz lá então o Salmo 115, verso 2: Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Muitas das vezes nós ouvíamos essa pergunta: quem é o seu Deus? Onde está o seu Deus? E a palavra nos diz: o nosso Deus, mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Mas os gentios, os ídolos deles, são a prata e o ouro. Aqueles que não reconhecem ao Deus dos céus como Deus legítimo, como único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se apegam em matéria, se apegam em coisas materiais, se apegam na prata, se apegam no ouro, se apegam nas obras das mãos dos homens, como continua o versículo 4. E o versículo 5 vai dizendo: são obras de mãos de homens que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, narizes, não cheiram, mãos que não apalpam, pés que não andam, nem som algum lhe sai da garganta. É esse tipo de engano que está proliferado naquela sociedade. E é por isso que nós fomos para lá. Por isso que nós estivemos lá para anunciar que a verdade é outra. A verdade é essa que está aqui. A verdade que liberta é essa que nós pregamos, que nós anunciamos. E por que Passo Fundo? 1.500, 1.400 quilômetros de distância, 24 horas de viagem quase, 15 dias fora de casa. Você pode perguntar, lá não tem igreja? Lá não tem missionário? Na realidade, irmão, é essa que eu te falei aí. Tem igreja, mas a igreja não consegue avançar muito. Tem missionário? Poucos missionários naquele campo. Um campo que tem pouco obreiro, tem pouco missionário. A ponto de precisar virem 2 missionários de 5.000 quilômetros de distância para trabalharem ali. Então, estou dizendo para você que a gente foi para lá porque há uma necessidade premente de obreiros naquele lugar. Como nós não podemos ser obreiros efetivos, né, e a junta reconhece isso, então o que ela faz? Ela lança esse projeto, um projeto missionário, um projeto evangelístico, temporário, num período estratégico, num período de férias, para que as pessoas possam, então, aderindo a esse trabalho, ir lá e ajudar aqueles que lá estão nesse processo de dar continuidade ali, ou implantando igrejas, ou dinamizando o trabalho de uma igreja já existente. E por que isso? Porque as pessoas lá têm essa dificuldade de crer no Evangelho. Porque muito engano, muitas falsas profecias foram liberadas desde a antiguidade, e eles, então, crendo nisso como sendo a verdade, eles passam a acreditar naquilo. E o trabalho nosso de evangelista, de missionário, é ir lá e dizer para eles, ó, a verdade que liberta é essa, está na palavra de Deus. E testemunhar para eles aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E falar para eles desse amor e transmitir esse amor do Senhor para eles, que eles não conhecem.
Você abriu a tua Bíblia em Salmos? Avança lá para o Novo Testamento, abre agora em Romanos capítulo 10. Vamos ler um texto ali da palavra, que fala que vai explicar para a gente algo a respeito disso que eu estou falando. Da necessidade de ir, de sair de tão longe, para poder ir até lá e fazer essa obra. Então, Romanos 10, versículo de 11 a 15. Pequeno. Amém? Então diz lá a palavra, porque a Escritura diz, o que diz a Escritura? Todo aquele que não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, não há diferença entre carioca e gaúcho, não há diferença entre carioca e catarinense, paulista, paranaense, não há diferença, não há diferença. Verso 13 diz, porque todo aquele que invocar, quem? O nome do será, como pois invocarão, como pois eles invocarão em quem eles não creem? Se eles creem em outra coisa. E como eles crerão em quem eles não ouviram falar? E como eles ouvirão se não for lá pregar para eles? E como eles pregam, e como as pessoas vão lá pregar se não forem enviados? Então, igreja, foi por isso que nós fomos, porque vocês nos enviaram. E foi para isso que nós fomos, para falar para eles que o Deus de verdade é o Deus que nós cremos, é o Deus da Bíblia, é o Senhor dos senhores. Por isso que nós fomos lá. Amém? Mas aí você pode me perguntar assim, tudo bem, você foi lá, o grupo foi lá, conheceu Passo Fundo, viajou, foi, voltou, mas não podia ser aqui. Rio de Janeiro também não precisa disso. Marechal Hermes também não precisa disso. E eu digo para você assim, precisa e muito de tudo isso. O Rio de Janeiro precisa e muito de ouvir a palavra que liberta. Nós, aqui no Rio de Janeiro, temos tido o privilégio de ser nos últimos anos, eu diria nos últimos 4 anos, pelo menos, a capital das nações. Eu chamaria assim, capital das nações. Tudo quanto é evento de âmbito mundial, que desperta a atenção de todos os continentes, de todos os povos, tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. Vamos relembrar alguns? Então vamos lá, coloquei aqui para não esquecer. Conferência Rio+20, das autoridades dos países mais influentes do mundo. Todas as autoridades vieram para cá, passaram vários dias aqui, jornalistas de todos os continentes, distribuindo matéria para todos os países em todas as línguas. Rio+20. Depois veio a Jornada Mundial da Juventude. Outro evento também grande, muito grande, de mobilização internacional. Depois, a Copa das Confederações. Todos os continentes representados aqui por suas seleções de futebol. Na sequência, a Copa do Mundo. E agora estamos gerando a expectativa das Olimpíadas no ano que vem. O mundo não tira os olhos do Rio de Janeiro. Como se isso não bastasse. Eventos que acontecem todos os anos e que também despertam grande atenção mundial. O Réveillon e o Carnaval. Então, nesse contexto de atrair a atenção do mundo para cá, esses eventos têm protagonizado essa oportunidade do Rio de Janeiro aparecer diante dos olhos do mundo. Mateus 28, no versículo 20, diz, fazei discípulos de algumas nações. É isso? Como diz o versículo? Fazei discípulo de todas as nações. Todas as nações. Nós temos tido uma rica oportunidade, aqui no Rio de Janeiro, de sermos a capital das nações,
de poder mostrar para o mundo esse Jesus que governa sobre tudo e sobre todos. Nós, como igreja do Senhor, ali em Passo Fundo, nós caminhamos até lá com um propósito definido, com um propósito, uma estratégia de evangelização para local. Mas o que eu quero chamar a atenção é que daqui, de onde nós estamos, nós podemos também fazer esse mesmo trabalho de dizer que Jesus é Senhor e só Ele transforma, como está escrito nas nossas camisetas, para o mundo inteiro ver. Para o mundo inteiro ver, porque nós temos sido a capital das nações. As nações estão vindo até nós. Nós não temos nem precisado sair daqui para falar, ou para aparecer para o mundo. O mundo tem vindo buscar conhecer a nós, aqui no nosso solo. Todos os povos estão vendo tudo o que acontece aqui. Tudo. Tudo. De bom e de ruim também. E nesse contexto, as nações podem ser abençoadas por nós, podem ser abençoadas, podem ter a nossa nação como uma referência, ou elas podem também se escandalizar com as coisas mais, com os maus feitos que são realizados aqui. Mentiras, corrupção, desconstrução dos valores morais, familiares, econômicos, dilapidação do patrimônio da nação. Você está se lembrando de alguma coisa, não? Não? Pois é. Isso tem sido produzido aqui e o mundo todo está vendo. Queridos, nenhuma casa de leis, nenhum tribunal, nenhum governante trará solução para esses problemas que são nossos problemas. Nenhum deles vai trazer. Só existe uma instituição capaz de mostrar o caminho da solução. E essa instituição chama-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo sou eu e você. Somos nós. E vamos além dessas 4 paredes aqui. Vamos muito além. Quando as portas se abrem e quando a gente desce aquelas escadas, sai pelos portões, entramos nos nossos carros, seja para onde quer que nós vamos, nós continuamos sendo a igreja do Senhor. A igreja que vai anunciar que Jesus transforma. Amém? Nós somos essa igreja. Então, falando disso, vamos ler lá, mais uma vez, um texto bíblico que está em Mateus. Você estava em Romanos, volta um pouquinho para Mateus, no último capítulo, capítulo 28. E vamos entender, então, aqui uma mensagem muito especial que esse texto fala a respeito disso, de fazer discípulos, de ir, de fazer discípulos, de ensinar. Mas tem alguns ingredientes antes dessa palavra, dessa ordenança, que a gente precisa conhecer e ter isso bem vivo na nossa mente, para a gente saber por que ir fazer discípulos. Então, no capítulo 28, a partir do versículo 1, você vai ler comigo ali assim, olha, capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim o texto: E, no fim do sábado, estamos falando aqui, depois da morte de Jesus, o contexto dessa mensagem, dessa palavra, é aplicado após a morte de Jesus, já no sábado. Diz aí, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo dos céus, chegou, removendo a pedra da porta, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E o verso 4 diz: E os guardas, com medo dele, ficaram muito, muito assombrados, e como mortos, desmaiaram. Mas o anjo do Senhor, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado.
e deu uma notícia para elas. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. E não é porque ninguém o levou, é porque ele ressuscitou. Você pode dizer aleluia? Ele ressuscitou. Ele não é como os outros homens que morrem e ficam aí dentro. Ele levantou daí, ele saiu daí de dentro, ele está vivo. Ele está vivo. E foi o que ele disse para elas naquele momento. Ressuscitou como havia dito que faria. Vinde, venha ao lugar. Olha lá o lugar onde ele jazia. Em verso 7 ele diz: agora vão, ide imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Ali o vereis. Não é ali vocês vão ouvir que ele passou por lá, não. Ali o vereis. Vocês já vão entender porque que eu estou fazendo essa ressalva. Ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. Vão. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro. Veja, Jesus lhes saiu ao encontro, foi ao encontro delas. Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Verso 16. E os 11 discípulos... mas não eram 12? O que aconteceu? Não está 12 aí na tua Bíblia, não? Está quantos? Por quê? Esqueci. Pois é. Então, e os 11 discípulos partiram da Galileia, para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o que eles fizeram? O adoraram. O versículo termina aí. O que diz o restante do versículo? Mas alguns... então quer dizer que mesmo vendo, alguns... interessante isso, hein? Mesmo vendo, alguns duvidaram. Verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, façam o seguinte: ide, façam discípulos, apenas de Jerusalém, apenas do lugar onde vocês estão, do lugar onde vocês nasceram. É isso que está aí na Bíblia de vocês? Então, como é que está escrito? Ide fazer discípulos de todas as nações, todas as nações, todas as nações. E depois de fazerem discípulos, batizem-nos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem também a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco em todos os dias dos seus aniversários. É isso? Não. Espera aí. Eis que eu estou convosco todo domingo quando vocês se reunirem lá na igreja. Não? Eis que eu estou convosco todos os dias, até que venha o fim, até o final, a consumação dos séculos. Todos os dias, igreja do Senhor Jesus, Ele está comigo e com você, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A palavra nos garante isso, é isso que nos diz a palavra. Mas ainda assim, você pode ser um dos que duvidaram, ou dos que duvidam, da mudança da nossa sociedade. Ainda há pouco nós enumeramos aqui uma série de fatos contra os quais não há mais contestação, que são produzidos aqui e que daqui saem para encher os olhos de todo o mundo. Fatos que, obviamente, não abençoam ninguém, mas escandalizam. Que escandalizam. Somos ou não uma sociedade que precisa de mudança, de transformação? Nós somos uma sociedade, amém? Que precisa de transformação. E a gente crê que essa transformação, ela pode acontecer. Mas se você é um dos que duvidam da mudança da nossa sociedade,
é um dos que duvidam da palavra profética que diz que da falência do carnaval no Rio de Janeiro, se você é um dos que duvida disso, ainda há tempo de você acreditar. Porque os discípulos de hoje, os discípulos daquela época, os que foram se encontrar com Jesus no monte, eles dependiam de ver. Eles tinham que ver. E mesmo assim, alguns ainda duvidaram. Mas nós somos os discípulos desse tempo. Nós somos os discípulos de Jesus nesse tempo que Ele nos dá. Quem veio antes de nós, fez o seu trabalho. Quem virá após nós, se Jesus não voltar, terá uma direção para fazer um trabalho, de alguma maneira, mas nesse tempo, as estratégias, as palavras que têm sido liberadas, as revelações que Deus tem nos dado aos seus profetas, aos seus pastores, aos mestres para escrever e nos ensinar, são para nós nesse tempo aqui. E nós, como os discípulos desse tempo, caminhamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Caminhamos porque acreditamos nesta palavra, como sendo a palavra da verdade. Nós não caminhamos com base num cenário, com base numa expectativa daquilo que está para acontecer. Quem faz isso são os técnicos, são os investidores da Bolsa de Valores, são os analistas políticos, são os analistas de mercado econômico, essas pessoas que se movem e conduzem as suas empresas com base no cenário que está sendo apresentado. Os discípulos do Senhor não caminham com essa visão. Os discípulos do Senhor caminham inspirados em confiança nas promessas de uma palavra de um Deus que revela a nós todos os dias, que se revela a nós todos os dias, porque é a palavra dele que nós acabamos de ler. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. O verso 20 que nós acabamos de ler diz isso. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra para transformar governos, governantes, cidades, países, e para tornar o Rio de Janeiro uma capital discipuladora de todas as nações. De todas as nações. A igreja do Senhor Jesus é o diferencial nessa terra e nessa sociedade em que nós estamos vivendo. A igreja é. Por isso que a igreja vai em cumprimento ao ID de Jesus. E para terminar, eu queria falar para você um pouquinho sobre o nosso próximo desafio de evangelização, que vai acontecer aqui na nossa cidade, que é chamado Impacto de Carnaval, no período do Carnaval. Tem como liberar para mim aí? O período de Carnaval, diferentemente do que a gente vê acontecer, né, como uma oportunidade para... Deixa em off aí, por favor. Se puder deixar só a primeira fase, porque... Pode apagar, pode apagar. Isso, deixa assim. Melhor. O período do Carnaval, diferentemente do que a gente vê a maioria das pessoas, né, se organizar para sair, passear e descansar, nós... que somos a igreja do Senhor, temos tido um entendimento de que esse é um período de oportunidade para a igreja alcançar a cidade. A igreja alcançar a cidade. Para a igreja estar confirmando essa aliança com Deus no alcance das cidades. De que forma? Clamando e anunciando a salvação. Como foi anunciado aqui, como foi dito aqui, nós estaremos então engajando nesse projeto de 120 horas de adoração, participando de um relógio de oração, com objetivos pontuados ali, para que a glória do Senhor venha sobre a nossa cidade, a misericórdia do Senhor cubra a nossa cidade. A gente sabe o quanto esse movimento do carnaval entristece o coração de Deus, quanto isso machuca o coração de Deus, por tudo que é feito, por todo o engano, por tudo que há por trás disso e pelo legado que isso deixa
posteriormente. O reino das trevas trabalhando para se fortalecer. O reino das trevas trabalhando em todas as frentes, criando uma atmosfera de falsa alegria para envolver a nossa sociedade no engano, na mentira e na destruição. Você quer ver uma coisa? Todo mundo recebeu o boletim hoje? Pega o seu boletim. Abre ali na página que fala assim, pastoral. Pastoral. Uma matéria muito boa, feita pelo nosso Ministério de Intercessão, fazendo uma síntese daquilo que é pregado, durante o carnaval. Kátia, está aí? Kátia, chega aqui, por favor. Como a gente chama esse pessoal que vai desfilar lá nos dias de carnaval? Como a gente chama aqueles grupos lá? Folião é o individual. Quando eles se juntam num grupo, com bateria, com isso, com aquilo, é o quê? Escola. Kátia, qual é o discernimento que você tem tido a respeito dessa palavra escola? Como uma profissional da educação que eu sou, né, a definição de escola é muito simples. É o instrumento que se tem, é o local onde se tem, para se propagar um conceito, uma ideia, aonde as pessoas que vão estar ali na escola, aprendendo aqueles conceitos e aquelas ideias, elas vão ser internalizadas. E aquilo vai se propagar através da cultura. Obrigado. É isso aí. Escola é um lugar onde você vai, onde você foi, onde você manda seu filho, seu neto, seu sobrinho, para aprender coisas que vão ficar internalizadas, que você vai carregar consigo para o resto da vida. Coisas que vão te ajudar a construir a sua vida, o seu futuro, seja de profissional, ético, moral, familiar. Ensinamentos. Receber ensinamentos. Escola primária, escola secundária, faculdade, pós-graduação. Isso é escola. Lugar onde se aprende algo para a vida. Escola bíblica é uma escola. Lugar onde você aprende doutrina, onde você aprende a respeito da palavra do Senhor. Isso é escola. Agora veja aquilo que se chama de escola ensina no carnaval. Lê comigo aqui sobre a mocidade. A mocidade. Diz assim: a mocidade estimulará a imaginação de uma vida sem limites, buscando satisfazer os prazeres da carne. Isso aqui vai dizer o enredo da mocidade. Tudo de forma despreocupada, sem se deterem nas consequências destas ações, sejam elas diante de Deus ou dos homens. É isso que a mocidade vai pregar durante o seu carnaval, através de um instrumento musical, ou melhor, de um recurso musical chamado samba. Mas não para por aí, não. Veja mais abaixo aqui o que vai pregar a imperatriz leopoldinense. Ela vai falar sobre isso aqui. Estará trazendo para o carnaval a invocação às forças naturais e espirituais malignas, que é uma abominação ao coração do nosso Deus. E a mangueira e a união da ilha? Exaltarão e fortalecerão também ao espírito de Jezabel. E a Unidos da Tijuca reforçará a ideia de pactos com o diabo. Confirma o carnaval como a grande festa de ilusões, construindo padrões mundanos de forma subliminar nas mentes. Queridos, isso aqui é a realidade da nossa sociedade, de onde nós estamos inseridos. É esse produto que está sendo vendido aí, que está sendo propagado aí. Você concorda com isso?
Então, como sugestão, guarda esse boletim, coloca dentro da tua bolsa, da tua agenda, leva para o trabalho amanhã e pergunta para um colega teu, você já tinha parado para observar isso aqui? Que o samba da escola tal, você não crente, né? Você tem afeição por alguma escola, chamada escola? Você sabe o que o samba dela quer dizer? Você sabe que tipo de mensagem está passando? Evangeliza ele com o boletim da igreja. O de domingo passado tem também. Se você guardou, se você quiser, talvez tenha aqui atrás, né, para você pegar e levar. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: essa é a mensagem que está sendo divulgada pelo mundo. Essa é a mensagem que está sendo divulgada pelo mundo. Essa é a mensagem que o mundo vai ver a nossa cidade divulgando nesses dias. E nós, como igreja, que mensagem nós vamos passar? Qual é a mensagem que nós vamos transmitir? Existe uma tradição, no período agora do carnaval, chamada de entrega das chaves da cidade para Momo. Entrega das chaves da cidade. Você sabe qual é a origem do rei Momo? Então lê comigo ali, ó. Tudo indica que essa rechonchuda figura carnavalesca tenha sido inspirada em um personagem da antiguidade clássica. Na mitologia grega, Momo era o deus do sarcasmo e do delírio. Usando um gorro com guizos e segurando em uma mão uma máscara e na outra uma boneca, ele vivia rindo e tirando o maior sarro dos outros deuses. Com esse jeitão esculachado, aprontou tanto que acabou expulso lá do lugar onde era a morada deles. E ainda antes da era cristã, veja de quão longe vem isso. É antes de Cristo, isso vem. Antes da era cristã, gregos e romanos incorporaram essa figura mitológica a algumas de suas comemorações, principalmente as comemorações que envolviam sexo e bebida. Tem alguma coisa a ver com carnaval isso? Hein? Então vamos continuar. Na Grécia, registros históricos dão conta de que os primeiros reis momos de que se tem notícia desfilavam em festas de... Tem alguma coisa a ver com carnaval isso? Por volta dos séculos 5 e 4 a.C. Geralmente o escolhido era alguém gordinho e extrovertido. Provavelmente vem daí a inspiração para a folia brasileira. Já nas bacanais romanas, tem alguma coisa a ver com o carnaval isso? Os participantes selecionavam um rei momo entre os soldados mais belos do exército. Quando eu li isso aqui, desculpa aí em cima. Quando eu li isso aqui, eu vi claramente a figura de um programa de televisão que entra estrategicamente no ar nessa época e que faz referência a tudo isso. Isso não está restrito só ao carnaval, não. Esse programa de televisão, você sabe qual é, que eu estou falando, onde eles selecionam os corpos mais bonitos, as pessoas mais eloquentes, mais bem articuladas para participar disso, para atrair a tua atenção, para entrar dentro da tua casa, para prender você nesse engano e nessa potestade aqui, do inferno. Esse monarca era o governante de um período de liberdade total. Liberdade total. Tem um enredo aqui que fala disso, não fala? É o da mocidade, eu acho que é logo o primeiro. Estimulará a imaginação de uma vida sem limites. Ó, liberdade sem limites. E desfrutava de todas as regalias durante a festa, como comidas, bebidas e mulheres. O carnaval, como intervalo de tempo, de feriado, é isso aqui que mais se busca. Comida, bebida e fornicação. Carnaval. E diz lá ainda, no seu reinado o rei Momo recebe a chave da cidade, que simbolicamente ele governa durante o carnaval. Para ajudar na tarefa, o monarca carioca recebe um salário bem gordinho, R$9.000. Isso aí foi o que recebeu do ano passado, que isso aqui, essa fonte aqui é da revista Mundo Estranho, de fevereiro de 2014, ou seja, um ano atrás, a revista da editora Abril. E esse ano, né, ninguém é de ferro, deve ter sido reajustado, né, obviamente. Meu dinheiro e o seu dinheiro paga isso. Tá bom? É isso aí, ó. É essa figura aqui.
bom? A chave da cidade do Rio de Janeiro. O que eu tenho para dizer para você, querido, é que eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu não concordo que as chaves de uma cidade, particular da minha cidade, seja entregue nas mãos do demônio, nas mãos do diabo, nas mãos dos seus anjos. Eu não concordo com isso. Igreja do Senhor Jesus, nós não podemos ficar estáticos diante dessa realidade. O carnaval é, sim, uma oportunidade da igreja alcançar a cidade e declarar, tanto para o Brasil como para todas as nações, que a cidade do Rio de Janeiro tem um dono. A cidade do Rio de Janeiro tem um dono. Esse dono da cidade não é o prefeito. O dono da cidade não é o playboy. Não são os traficantes. O dono da cidade não são os corruptos, das grandes corporações. O dono dessa cidade não é o Rei Momo. O dono dessa cidade chama-se Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, aquele que vive, que reina e que tem toda a autoridade e que foi dada para ele toda a autoridade nos céus e na terra, porque ele ressuscitou e está vivo, assentado à direita do Pai. Ele é o dono dessa cidade. Não é Rei Momo, não é Eduardo Paes, quem ele pensa que é, para dar chaves de cidade. Se você estiver me ouvindo, é isso mesmo. Quem você pensa que é, para entregar as chaves da minha cidade, da cidade do meu Deus, na mão de uma potestade. O dono dessa cidade é o Rei da Glória. E o que eu quero te perguntar nessa noite é o seguinte: onde você se encaixa nisso? Onde é que você está encaixado nisso? Você está, como diz o verso 17 de Mateus 28, você é um daqueles que vê o que está acontecendo e crê, ou você é um daqueles que está vendo o que está acontecendo e ainda duvida? Duvida que a transformação da nossa cidade, a transformação da cidade do Rio de Janeiro, só Jesus Cristo pode fazer. Qual é a nossa postura diante disso? Qual é a nossa postura? Nós estaremos nos organizando, já estamos nos organizando para sair para o impacto de carnaval. No sábado, nós sairemos daqui, vamos para o Colégio Batista participar do culto de abertura do impacto, juntamente com todos os voluntários do Rio de Janeiro, que vão estar ali, organizados pela Convenção Batista Carioca, no sábado. No domingo, após o culto da noite, nós vamos sair daqui direto para encontrar com eles lá na Presidente Vargas, na altura ali da Marquês de Sapucaí. E vamos fazer o nosso trabalho de evangelismo ali, do impacto naquele lugar. Na segunda-feira, nos reuniremos aqui novamente e vamos a Marechal Hermes, do outro lado. E na terça-feira, nós estaremos indo à Vila Valqueire. Você pode fazer parte disso. Você pode fazer parte desse tempo. Quero te convidar para ficar de pé nesse momento, no teu lugar. E quero te desafiar, nessa noite, a se apresentar para o Senhor e dizendo: Senhor, eu entendi que eu não posso ficar, eu não posso permanecer sem fazer nada. Eu entendi e eu creio, não duvido, que a transformação da minha cidade e que a elevação da minha cidade ao status de cidade discipuladora de nações pode ser alcançado, sim, pela ação poderosa do Senhor sobre a vida desse lugar, através da igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, eu quero fazer parte disso. Se você sentiu o toque dessa palavra no teu coração, eu quero que você saia do teu lugar, venha aqui à frente, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu não sei se eu vou poder estar no impacto todos os dias, eu não sei se eu vou poder estar em todas as atividades, mas eu quero de alguma maneira estar trabalhando por isso, orando por isso, intercedendo por isso. Pessoal que foi na Transul, por favor, venha aqui à frente.
Pessoal que está trabalhando comigo já no grupo de evangelismo, vem aqui à frente, por favor. Pessoal que já se inscreveu para o Impacto de Carnaval, vem aqui à frente. E fica de frente para lá, porque à medida que as pessoas vieram, vocês vão recebê-los para fazer parte desse grande grupo, desse grande exército que o Senhor está levantando nesta noite, está levantando nesse tempo, no nosso tempo, o exército daqueles que vão dizer que só o Senhor Jesus Cristo pode transformar. Saia de onde você estiver, saia da galeria, saia daqui da nave. Se você estiver ouvindo aí fora ou assistindo aí no Salão Nardosa, venha também para cá. Venha estar conosco aqui. Esse é o tempo da igreja do Senhor Jesus. Esse é o tempo em que nós, eu e você, juntos, vamos dizer que não concordamos com o que tem sido feito nos gabinetes, com o que tem sido tratado nas esferas políticas. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus nesse tempo. E nós vamos participar desse projeto que vai trazer a transformação da nossa cidade e que vai fazer a nossa cidade ser uma referência para as nações. Uma referência para as nações. Aqueles também que, mesmo que se estiverem fora da cidade do Rio de Janeiro, vão participar do relógio de oração, se já colocaram o seu nome ali, ou se vão colocar após o culto, venha também, você também faz parte desse exército. O exército não é composto só por aqueles que pegam em armas. O exército é composto por aqueles também que trabalham na cozinha fazendo a comida, por aqueles que preparam o uniforme, por aqueles que consertam e dirigem as viaturas, por aqueles que vão na frente de batalha levar as mensagens, por aqueles que trabalham na área da comunicação. Um exército é composto de muitos soldados, em diferentes funções, e cada uma delas tem a sua importância. Então, se você que está sentado aí não pode estar conosco nas nossas caminhadas de evangelização, mas se você pode sim estar conosco orando, onde você estiver, mesmo que você viaje, também venha à frente, esteja conosco aqui, diga sim para o Senhor. Sim, Senhor, eu quero estar aliançado contigo nesse tempo, Senhor. Eu quero participar desse mover de evangelização das cidades. Eu quero, Senhor, fazer parte deste exército que o Senhor está levantando, um exército que vai anunciar que o Jesus é Senhor. Só Jesus Cristo é Senhor. Senhor do Rio de Janeiro, Senhor desta nação, Senhor de todas as nações. Na quarta-feira terá a unção dos que vão trabalhar na evangelização do carnaval. Mas a nossa igreja, ela está nesse trimestre focando em evangelizando nações, e esse mês de fevereiro evangelizando a cidade. Eu não sei em que parte da cidade você vai estar no Rio de Janeiro. Pode ser que você não esteja aqui na Marquês de Sapucaí, mas você pode estar no seu bairro, aonde você estiver, de férias ou não, você vai ser um agente evangelizador, porque nós temos uma aliança com o Senhor, e embaixo desta aliança nós estamos como igreja numa direção de evangelização desta cidade. Por isso, você vai receber essa oração sobre a sua vida, mesmo que você não venha aqui, não esteja aqui à frente. Porque aonde você estiver, seja na sua casa, na sua família, com seu vizinho, você vai ter uma palavra de vida para essas pessoas nesses dias. Uma palavra de transformação que também estará trazendo a aliança de Deus sobre a vida dessa família. Uma palavra que Deus vai colocar no seu coração, motivando o seu coração para abençoar alguém nesta cidade do Rio de Janeiro, com o poder do Evangelho, o único poder que tem para transformar as vidas, para salvar, curar e libertar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e receba a unção que nesse trimestre está sobre essa igreja. Uma unção apostólica para a evangelização. Você será como Paulo, como tantos outros que estarão nos cantos da cidade, até no se possível do mundo, como um instrumento, um elemento para mudança e transformação de vidas. Pai, nós em nome de Jesus, como igreja que somos, recebemos todo o poder e a autoridade em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que está à tua
direita que intercede pela tua igreja, que somos nós. Por isso nós nos colocamos como instrumento e elementos necessários para que nesses dias, ó Pai, embaixo da unção de evangelização, possamos conquistar almas nessa cidade, que possam ser transformadas, ó Deus, no poder do Evangelho, que transforma vidas e que traz novidade de vida, e que em nome de Jesus os joelhos se dobrem diante de Ti, ao liberarmos a palavra que virá sobre nossa boca, para alcançar aqueles que nos ouvirão, não somente assim como foi no sul, Pai, mas será aqui nesta cidade, a ação transformadora do Evangelho sobre a nossa vida, que trará vida nova para o Teu reino. Pai, nós em nome de Jesus quebramos todas as potestades que nos impedem de abrir a boca e de agir em nome de Jesus, para alcançarmos as vidas que estão aprisionadas. Declaramos, ó Pai, ó Senhor, aleluia, a falência do inferno na vida desses dias sobre o carnaval. E que, Pai, em nome de Jesus, nenhuma palavra declarada nesses enredos possam, ó Deus, fixar na mente daqueles que a ouvirão, mas sim traga um nojo, mas que traga um sentimento de arrependimento mediante o temor diante de Ti, que hajam clareza naquilo que estão ouvindo e rejeite em nome de Jesus para as suas vidas. Como igreja desta cidade, declaramos que a palavra profética sobre a igreja possa ecoar sobre todos os cantos dessa cidade, desse estado do Rio de Janeiro. Nós buscamos a bênção hoje diante de Ti, e Deus, aonde quer que nós estejamos, dentro da cidade ou fora desta cidade, seremos, ó Pai, elementos de transformação para aqueles que estarão ao nosso redor. Nós estaremos prestando culto com toda adoração a Ti, onde estivermos. Aqueles pedidos que ali estão, Senhor, sejam alcançados pelo poder, o poder em nome de Jesus Cristo. Pai, a volta do Teu servo, apóstolo e os pastores, sejam embaixo da Tua sebe e da Tua cobertura, porque estão aliançados contigo. Oh Pai, é em nome de Jesus que nós declaramos e profetizamos. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, por esse relatório. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse tempo participando dessas promessas. Pai, que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo reveladora, ó Deus, e a santa consolação e o poder do Espírito Santo esteja sobre todos nós aqui, sobre a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, sobre essa cidade, Deus, nesta igreja, para todo sempre esteja. Amém. Se você concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Isso. Quem não se inscreveu para o Impacto, procure ali as mesas de inscrições ali fora, em nome de Jesus. O Anderson vai estar indo à porta para despedir a congregação. Deus seja louvado. Vamos louvar. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, o coração bater ao meu. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, o coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo.
Quero que o universo seja minha testemunha. Vou ter perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao ver. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao ver. Te amo. Te adoro, me prostro, pra te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro, só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao ver. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao ver.